Bem, irmãos, nós vamos mais uma vez orar e depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos te adorar e pedimos agora pela meditação na tua santa palavra, a compreensão para todos e que possamos cada dia confiar na tua palavra como verdade plena para as nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 8, baseado na apostila que estamos estudando, de autoria do pastor José Vieira, testemunhando o Evangelho da graça de Deus. E a lição de número 8 fala sobre o céu, que é a habitação dos salvos. O céu é um lugar que existe. Nós cantamos, um cântico que fala sobre isso. O céu é um lugar maravilhoso. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas por Cristo para entrar lá. O ser humano ele não consegue se preparar sozinho para ir para o céu. Ele precisa de uma ponte, podemos dizer assim, de uma ligação do nosso mundo com o mundo celestial. Nós somos seres humanos, somos pecadores. Deus, ele é divino, ele é espírito e ele é puro, totalmente puro. Então nós, na nossa humanidade, não podemos habitar no céu. Mas o Senhor Jesus veio a esse mundo justamente para solucionar esse problema do pecado. E assim, por meio de Cristo, nós temos acesso à salvação e à vida eterna, para habitarmos no céu com Deus. Não é um mérito nosso, a salvação é um mérito totalmente de Deus. Toda a obra da salvação é mérito de Deus. Foi Ele quem se fez carne e veio a esse mundo na pessoa de Jesus. Foi Ele, Deus, quem morreu na cruz do Calvário por nós, na pessoa de Cristo. E é Ele que é o nosso mediador até Ele mesmo. Porque Ele é o próprio Senhor Jesus. Jesus é Deus, como nós já temos aprendido. E Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então só podemos ter acesso até os céus por meio de Cristo. Então vamos observar como Deus vê a morte do crente e o que acontece após a sua partida. Nós temos um versículo em Hebreus 9 e 27 que diz o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O que é que esse versículo quer nos dizer? Que o ser humano, ele só morre uma vez. O ser humano não pode reencarnar em alguém? Não. Com base nesse versículo, não. Porque se ele só morre uma vez, se ele reencarnasse em alguém, ele morreria de novo, Não pode. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Vindo depois disto, depois de quê? Da morte. Depois da morte vem o juízo. E é esse o juízo que acontece após a nossa partida desse mundo. Quando partimos daqui, qual é o juízo que enfrentamos? O primeiro juízo, podemos dizer assim, é o juízo de céu ou inferno. Quem creu em Jesus vai para o céu. Quem não creu em Jesus vai para o inferno. Esse é o juízo que acontece pós-morte. No momento em que morremos, esse é o juízo que é feito sobre nós. Quem creu em Cristo, entra no céu. Quem não creu, vai para o inferno, lugar de tormentos. Quando nós estudamos lá a parábola do rico e Lázaro, nós aprendemos sobre isso. Que Lázaro morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico morreu e foi sepultado, e foi para um lugar de tormentos, onde ele mesmo reconheceu que estava naquele lugar de tormento. Vamos para Romanos, capítulo 14 e versículo 8. Romanos 14, 8 diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quem escreveu o livro de Romanos? O apóstolo Paulo. Então ele escreve para a igreja que estava em Roma, ou seja, para as pessoas salvas por Cristo que estavam vivendo lá em Roma. E ele se inclui, porque ele fala na primeira pessoa do plural.
nós vivemos. Né? Porque se nós vivemos para o Senhor, vivemos. Nós quem? Paulo e a igreja. Então ele está se incluindo aqui. E ele diz, se nós, igreja, morremos para o Senhor, morremos. Quer pois nós, igreja, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, tanto na vida, irmãos, quanto na morte, nós somos do Senhor. Somos do Senhor. Então, como é que uma pessoa que diz que crê em Deus, que crê no Senhor Jesus, que faz parte da igreja de Cristo, tem dúvida da sua salvação? Pode? Não pode. Não pode. Porque ele diz, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, se a pessoa é do Senhor, é de Deus, como é que ela vai morrer e não sabe se vai para o céu? Não pode. Ela tem que ter a convicção da sua salvação. Se é que você realmente creu no Senhor Jesus e tem a convicção que faz parte da igreja de Deus. Se você faz parte da igreja de Deus, você deve ter essa convicção. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Se eu entreguei minha vida a Cristo, quando morrer eu vou para o céu. Porque o céu é o lugar dos salvos, das pessoas que entregaram suas vidas a Cristo. Na vida ou na morte, somos de Deus. Então, se morremos para o Senhor, também morremos. Morremos no sentido de ir para a glória eterna por causa da graça e da misericórdia de Deus. Vamos observar Salmo 116 e versículo 15. Salmo 116, verso 15, diz o seguinte: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Irmãos, esse é um versículo que pode trazer muito conforto para as pessoas que perdem seus entes queridos. Principalmente se essa pessoa for um crente. Principalmente. Porque, preste atenção o que é que a Bíblia diz. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quem são os santos de Deus? São os salvos por Cristo. Aqueles que creram no Senhor Jesus. Santo não é aquele que fica no altar com as mãos assim juntas, sem fazer nada, nem pisca nem o olho, né? Isso não é um santo. Santo, segundo a palavra de Deus, é separado. Ou seja, foi separado para Deus. Isso é o que significa a palavra santo. Foi santificado para Deus, ele é separado para Deus, porque ele foi salvo por Cristo e é separado para o Senhor, para a glória de Deus, para ser usado por Deus nesse mundo. Nós observamos na história, né, do Velho Testamento que a Bíblia chama terra santa, bacia santa, lugar santo. Então um lugar pode ser santo, mas um lugar não obra milagre. Uma bacia obra um milagre. E às vezes a pessoa atrela na mente que santo é aquele que obra milagre, né? Mas espera aí, uma bacia pode obrar milagre? Uma terra pode obrar um milagre? Não. Então o que é santo? É aquilo que é separado para ser usado por Deus. Deus separa do mundo para ele usar para a sua glória. Então isso é um santo. E com relação ao ser humano, o santo é aquele que entregou a vida a Cristo e agora ele pode ser usado por Deus, para a glória dele, porque ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Então a morte desses santos, dessas pessoas que creram no Senhor Jesus, é preciosa. Por que é preciosa? Parece coisa de louco, né? Porque o ser humano, como ele não foi feito para morrer, quando ele não conhece a esperança do Evangelho, ele se desespera diante da morte. Porque ele não tem consolo, ele não tem esperança, ele não encontra uma saída para a morte. E quando a gente lê na Bíblia dizendo que é preciosa aos olhos do Senhor a morte, mas peraí, não, tá certo não esse negócio. Como é que a morte é algo precioso? É algo precioso. Por quê? Porque aqueles que morreram, os santos, crendo no Senhor Jesus, eles vão habitar com Deus na eternidade. Vão habitar no céu. Por isso que é algo precioso diante de Deus. Porque Deus vai receber lá nos céus aquela pessoa que creu no Senhor Jesus e partiu desse mundo. Por isso que a Bíblia diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É precioso porque o ser humano que morreu em Cristo, ele parou de sofrer nesse mundo. Não tem mais dengue, chikungunya, zika, não tem coronavírus, né? Não tem mais dor na junta, não tem envelhecimento, não tem desespero, não tem decepção do mundo, não tem estresse, não tem pecado. Então isso é maravilhoso, irmãos. É precioso, é algo precioso a morte dos seus santos, a morte do crente.
Então isso é um conforto muito grande que a palavra de Deus nos dá. Quando alguém que creu em Cristo partiu para a eternidade, nós sentimos saudade? Sim, com certeza sentimos saudade. Mas temos que nos firmar na palavra de Deus e entender, é algo precioso para Deus. Aquela pessoa parou de sofrer nesse mundo. Parou de sofrer. O que nós cantamos diz que lá no céu só tem o quê? Gozo, paz, alegria, luz. É um lugar maravilhoso. Então é algo precioso. Partir desse mundo com Cristo é algo fantástico. É o sonho de todo crente, né? Partir desse mundo. A gente não tira a própria vida porque não é algo que Deus permite. Porque Ele é o autor da vida, então Ele é quem dá a vida e quem tira. No dia que Ele quiser. O crente, ele tem que ter essa convicção. Por mais que ele sofra nesse mundo e tenha dificuldade nesse mundo, ele não pode tirar a sua própria vida. E eu não estou aqui julgando a salvação de quem comete suicídio. Não estou aqui para isso. Né? Porque Deus é quem sabe do coração de cada um. Mas o crente, ele tem que ter essa firmeza. Eu não posso tirar a minha vida. Por mais dificuldade que eu passo nesse mundo. Porque se Deus está permitindo eu passar por dificuldades, Ele está querendo nos abençoar. Lembra da vida de Jó? Já pensou se Jó tivesse tirado sua própria vida? Teria perdido todas aquelas bênçãos do final da vida dele. Que Deus restituiu tudo em dobro, deu mais 10 filhos. Já pensou a alegria de Jó poder ter mais 10 filhos? Ele já era o maior da região dele, o mais rico. E recebeu tudo em dobro. Imagine se ele era o mais rico, né? Era mais rico do que os outros e tudo em dobro ainda agora. Então, irmãos, nós temos que ter paciência na aprovação. Temos que ter paciência nas dificuldades que passamos nesse mundo. Não podemos nos desesperar da vida. Perder as esperanças. Não, se Deus está nos dando vida nesse mundo ainda, então, que seja para a glória dEle. É uma dificuldade, é uma doença, seja o que for. Temos que ficar atentos ao que a palavra de Deus nos ensina. Ele quer nos usar em alguma coisa. Não é à toa, irmãos, que Deus, Ele permite os sofrimentos em nossa vida. Não é à toa, não é por acaso. Ele quer trabalhar em nossas vidas e quer nos fazer crentes melhores, mais amadurecidos, experimentados. Se você observar o galho de uma árvore, quando vem uma tempestade, essa tempestade ela pode tirar o galho da árvore ou ela pode aproximar o galho da árvore, não é não? Depende da direção da tempestade. E aí nós temos que entender. Eu sou um galho que estou na videira, né? Na árvore. E como eu quero dirigir a minha vida no momento das tempestades? É me afastar da árvore, me afastar de Deus, ou me aproximar cada vez mais de Deus? Então eu tenho que entender as tempestades da vida. Senhor, eu quero me aproximar de Ti diante dessa tempestade. Me faz mais próximo do Senhor. Porque vamos habitar com Ele na eternidade, irmãos. Então temos que já nos preparar desde esse mundo para sabermos lidar com as coisas da vida. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 5 e verso 8. Diz o seguinte: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, o crente, ele prefere muito mais deixar esse corpo e habitar com Cristo. E aqui mostrando a confiança que Paulo tinha da habitação com o Senhor, de que ele ia habitar com Cristo na eternidade. Essa confiança nós também temos que ter. Estamos em plena confiança, que nós preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Deixar o corpo significa o quê? Morte, não é? Deixar o corpo é morrer. E a confiança diante da morte que Paulo tinha, que ele quer nos ensinar aqui? Diante da morte temos que ter plena confiança, que vamos para onde? Habitar com o Senhor. Vamos para o céu. E repito, não é mérito nosso, é mérito de Deus. Foi Ele quem nos comprou com o seu próprio sangue vertido na cruz. Ele fez toda a obra em nossas vidas. Então, se você não tem alguém aqui que não creu em Cristo ainda, peça a Deus esse entendimento. Peça a Deus para que você entregue a vida a Ele. Peça a salvação ao Senhor. Se arrependa dos seus pecados e peça a salvação que Deus vai lhe dar. Ele deu para aquele ladrão lá na cruz, que a Bíblia diz que era um malfeitor, passou a vida inteira fazendo o que era mal, e no último momento
que ele se arrependeu e creu no Senhor Jesus e pediu a salvação. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então, se você confessa seus pecados a Deus, entrega sua vida a Cristo, Ele não vai te rejeitar. Pode ter sido o pecado pior do mundo que você cometeu. Deus, Ele é rico em perdoar. A Bíblia diz isso. Deus é rico em perdoar. Então, Ele tem muito perdão para dar. Tem perdão sobrando. Nós, seres humanos, é que às vezes não sabemos aproveitar, né, esse perdão. E isso não é que Deus está dando brecha para a gente pecar à vontade, porque Ele tem muito perdão para dar, não. Deus não é patrocinador do pecado. Mas se a pessoa confia realmente no perdão dele, verdadeiramente quer uma vida nova com Cristo, Ele tem perdão para dar. Ele não tem perdão no sentido de a pessoa cometer pecado, não se arrepender, e dizer: não, Deus é bom, Ele vai perdoar. Mas como, se a pessoa não se arrependeu? Como é que Deus vai perdoar alguém que não se arrepende? Ele perdoa quem se arrepende. Ele tem perdão para dar, se nós nos arrependermos dos nossos pecados. Então, habitar com o Senhor é a confiança que Paulo tinha e que nós podemos ter também em Cristo, unicamente na pessoa de Cristo. Lucas capítulo 16, verso 22, diz o seguinte: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para onde? Para o seio de Abraão, que é uma representação do céu. O mendigo aqui, ele representa as pessoas que creram no Senhor Jesus. Não está dizendo que só os pobres vão para o céu e só os ricos vão para o inferno, não, né? Tem gente que confunde e acha que é isso. Ah, então tem que ser pobre para ir para o céu. Nós vimos hoje de manhã que não, né? Vimos hoje de manhã. Então, o mendigo representa as pessoas que confiaram em Cristo para a sua salvação. O rico que foi para o inferno representa as pessoas que não confiaram em Cristo para a sua salvação. E o seio de Abraão representa o céu, que é a habitação dos salvos. Quando a pessoa que creu no Senhor Jesus, ela morre, ela é levada pelos anjos para o céu, para a sua habitação eterna. Filipenses capítulo 1, verso 21. Filipenses 1 e 21 diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é a melhor parte da vida. Parece coisa de louco, né? É por isso que a Bíblia diz que a pregação do Evangelho é loucura. A pregação do Evangelho é loucura para os que se perdem. Mas para os que creem é o poder de Deus. As pessoas que não creem no Evangelho acham que isso aqui é loucura. Como é que pode? Morrer é lucro, a melhor parte da vida é morrer? É loucura. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus que nós vemos aqui. É o poder de Deus sendo revelado pela graça de Cristo, pela salvação de Cristo. E quando você morre, se você creu em Cristo, é a melhor parte da sua vida. Porque você vai habitar na eternidade com Deus, sem sofrimento, sem choro, sem morte, sem dor, sem pecado. É algo maravilhoso, fantástico. É a melhor parte da vida do crente, é morrer. Mas esperamos sempre o tempo de Deus, né? Se Deus quiser nos dar 100 anos de vida aqui, que dê. Se Deus quiser nos levar hoje, que leve. Temos que estar sempre contentes, esperando o dia da morte a qualquer momento, estando satisfeitos e confiantes que quando o Senhor vier nos buscar, nós vamos para o céu. Porque o céu é um lugar maravilhoso, um lugar preparado para pessoas preparadas por Cristo para esse lugar, para o céu. Então morrer é lucro, morrer é a melhor parte da vida. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Porque Paulo ele tinha essa visão, né? O morrer é lucro, é a melhor parte, porque eu vou estar com Cristo. Ele diz, mas o viver na carne, enquanto eu estou nesse mundo, traz fruto para o meu trabalho no Evangelho. Eu estou frutificando para o reino de Deus. Estou sendo usado por Deus nesse mundo. Aí eu já não sei o que eu vou escolher, né? Se eu prefiro escolher estar aqui, porque eu estou dando frutos para o reino de Deus, ou se eu prefiro morrer para estar com Cristo, né? Aí ele diz, ora, de um e outro lado estou constrangido, porque eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então Paulo ele tinha o desejo de viver aqui nesse mundo para frutificar para o reino de Deus, que ele estava trabalhando para Deus, para o reino dele,
ficava constrangido, não sabia o que é que queria escolher da vida, né? Então ele decidiu isso, viver é Cristo. Enquanto eu estiver vivo, eu quero servir a Cristo. Quando eu morrer, aí a melhor parte da minha vida vai ser partir desse mundo. Irmãos, se nós pararmos para refletir nesses versículos, nós vamos observar o quanto é bom crer em Deus. O quanto é bom. Que você já pensou você ter um conforto diante da morte? Um conforto diante da morte, você não ter medo de morrer? Se você conversar com pessoas que não creem em Deus e falar, rapaz, se você morrer hoje, pelo amor de Deus, né? Não fala um negócio desse não, pode dar mau agouro. Né? Não quer nem ouvir falar da morte, porque tem medo. Tem um espanto muito grande, por quê? Porque não sabe para onde vai. E aí Deus, pela sua palavra, nos dá esse conforto, essa convicção e essa paz, que mesmo diante do momento mais terrível do ser humano, nós podemos viver em paz. Nós podemos encontrar a paz diante do momento pior da humanidade, que é a morte. O crente em Cristo, ele pode encontrar a paz. Por quê? Porque ele tem a convicção de que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E ele tem a convicção, com base na palavra de Deus, que quem crê em Cristo vai para o céu. Então ele pode ficar tranquilo diante da morte. Ele não vai estar procurando a morte. Ele não vai estar tentando ao Senhor também, né? Vai viver da maneira sensata, sábia, servindo a Deus, trazendo fruto para o reino de Deus, mas sabendo que quando ele partir, ele vai estar com Cristo, que é a melhor parte da vida. E estar confiante nisso. Atos capítulo 5, ou melhor, capítulo 7, versículo 59. Atos 7, 59, o apedrejamento de Estevão. Apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão, servo de Deus, ele sabia para onde ia. Entregou o espírito dele, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Ou seja, eu vou para a habitação celestial, vou para o céu. Estava morrendo naquele dia, porque estava sendo apedrejado, mas estava convicto do lugar para onde ele ia. Se os servos de Deus, irmãos, na Bíblia, eles tinham essa convicção e essa confiança, nós, se somos servos de Deus, também temos que ter essa confiança. Confiando na graça de Cristo, que Ele pode nos salvar. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1, diz o seguinte, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, o que significa essa casa terrestre? O corpo. Se o nosso corpo se desfizer, morrer, temos da parte de Deus um edifício. Quem é que tem vontade de vender a sua casa e comprar um edifício? Já imaginou você com um edifício de 20 andares? 10 apartamentos em cada andar, né? 200 apartamentos. Será que é melhor do que só uma casa? Fantástico, isso é fantástico, uma transformação assim, sem medida, né? E é isso que ele compara. A nossa vida, a nossa carne, nosso corpo, é uma casa terrestre. Mas e a habitação com Deus? É um edifício. Mas não é um edifício terrestre, não. Não é um edifício feito por mãos. É um edifício eterno, nos céus. É uma habitação eterna, celestial, nos céus. Que Jesus foi preparar. E lá em João 14 ele fala sobre isso, né? Que ele foi preparar lugar. E quando ele foi preparar lugar, ele vai voltar. Vai receber os seus servos, os seus discípulos, para ele mesmo. Para que onde ele esteja, estejam também os seus servos. Versículo 2, e por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. É assim que o crente tem que viver, irmãos. Esperando, aspirando esse dia de se encontrar com o Senhor, de deixar esse corpo, deixar esse mundo. É um desejo do crente, deve ser se encontrar com Cristo, não é dizer, Senhor, rapaz, me leva agora não, porque eu ainda tenho umas coisas para fazer aqui nesse mundo, né? O crente pode viver com essa mentalidade não, irmãos. O crente ele tem que estar preparado, pronto, a cada dia para partir e estar com Cristo. É por isso que nós temos que viver de maneira sábia, com a vida já organizada, porque nós não sabemos quando vamos. E aí quando nós partirmos, temos que deixar a nossa família tranquila.
principalmente nós homens, que somos os líderes do lar. Nós temos que deixar as coisas organizadas, procurar não deixar dívida para a família. E quando a gente partir, se nós homens formos primeiros, a nossa família ficar tranquila, estabilizada. Que às vezes quando o homem parte, que deixa muita conta, a família fica com a mão na cabeça, né? Eita, e agora? O homem foi embora, né? Partiu, então só deixou a conta para pagar, né? Então nós homens temos que trabalhar de uma forma sensata, sábia. No dia que eu morrer, não deixar a conta para minha esposa pagar, né? Tá tudo pago, tá tudo resolvido. E partirmos tranquilos, para não deixar uma dor de cabeça para quem fica, certo? Então, vamos viver dessa forma, aspirando, desejando ardentemente nos encontrar com Cristo e estar com Ele na eternidade. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 6, diz o seguinte: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo estava prestes a partir, né, desse mundo. E ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Criei no Senhor Jesus e sei para onde vou. Ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Todos aqueles que creram no Senhor Jesus estão esperando esse dia glorioso de se encontrar com Cristo, seja pelo arrebatamento, seja pela morte. Nós temos que abrir a mente, irmãos, para imaginarmos a nossa morte antes do arrebatamento também. Por quê? Às vezes nós vivemos esperando tanto só o arrebatamento. Ah, não, eu quero ser arrebatado. Não, eu quero morrer agora não, né? Quero ser arrebatado. Irmãos, vamos abrir a mente. Se nós morrermos antes do arrebatamento, ainda é melhor, né? Porque nós vamos nos encontrar com Cristo antes. Vamos lá para a presença de Deus. E no arrebatamento nós vamos participar também? Sim, com certeza. Que a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, por que esse medo da morte, esse desejo de não quero morrer não, né? Quero participar do arrebatamento. Você vai participar, irmão. Não se preocupe não. Se você morrer antes do arrebatamento, você também vai ser arrebatado. Porque você vai ressuscitar primeiro, e aí depois os vivos serão arrebatados juntamente com os mortos em Cristo que ressuscitaram. Vão receber todos um novo corpo e vão subir para a eternidade. Então não tenha medo da morte. Se você creu em Cristo, não tenha medo. Confie no Senhor e esteja sempre convicto de que Deus está no controle de todas as coisas. E assim, entregue sua vida a Ele completamente, confiando em todos os aspectos nele. Apocalipse capítulo 14, verso 13, diz o seguinte: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos. Parece loucura, né? Bem-aventurado significa o quê? Bem feliz. Aí, feliz os mortos? Como assim? Observe o resto do texto. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então, quem são os mortos felizes? Os que morreram em Cristo. Os que creram no Senhor Jesus, irmãos. Será que os mortos que não morreram em Cristo podem ser bem-aventurados? Não podem. Então, é um privilégio muito grande, irmãos, que Deus nos deu de podermos conhecer da sua graça, entregarmos a vida ao Senhor Jesus. Porque até na morte você é feliz. Bem-aventurados, bem felizes os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que é o Espírito de Deus, o inicial maiúscula, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Creram no Senhor Jesus. As obras vão resultar em galardões presentes na eternidade. Olha que maravilha, além da salvação, Deus ainda nos presenteia de acordo com o que fizemos para Ele nesse mundo. É algo fantástico, irmãos. Bem felizes os mortos. É uma coisa que o mundo não entende, irmãos. Porque isso é algo espiritual. Como é que você pode ser feliz com a morte? Pode, se você morre no Senhor. Se você morre em Cristo, crendo no Senhor Jesus, aí você é bem feliz.
Você pode encontrar felicidade na morte. Apocalipse, capítulo 21, e verso 4, diz o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Qualquer sofrimento que nós tivermos nesse mundo, lá no céu, não haverá mais. Porque Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É assim o céu, irmãos. Não tem choro, não tem luto, não tem pranto, não tem dor, não tem morte, não tem pecado, não tem sofrimento. O Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. As primeiras coisas passaram. Essa vida nesse mundo vai ter passado. E aí estaremos na presença de Deus. Apocalipse capítulo 22, verso 3, diz o seguinte: nunca mais haverá qualquer maldição. Isso aonde? No céu, na presença de Deus. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, na cidade celestial. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Você já pensou? A glória de Deus é quem vai brilhar, iluminar a cidade santa, né? Não precisa de sol, porque Deus é quem vai iluminar toda a nossa vida. Você viver todo o tempo debaixo da luz divina. Dá para imaginar o que é isso? A nossa mente não consegue ver isso não, irmãos. A nossa mente está acostumada a ver o dia e a noite, né? Na presença de Deus não haverá, que ele diz, não haverá o quê? Noite. Já não haverá noite. Já pensou o que é viver a eternidade inteira na presença de Deus? Debaixo da luz do Senhor? Ele iluminando a nossa vida? Não dá para entender o que é isso. Dá para crer que isso é verdade, porque está escrito na palavra de Deus. E se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela nos conduz à salvação, nós temos de crer também que essa palavra é verdade. Porque a Bíblia é toda a verdade de Gênesis e Apocalipse. Então tenho que crer nela como toda a verdade, verdade plena. E é assim que vai ser no céu. Sem morte, sem dor, sem sofrimento, sem luto, sem pranto, sem choro. E a luz de Deus é quem vai iluminar toda a nossa eternidade. É algo fantástico, irmãos. Onde é que nós temos isso nesse mundo? Que outro livro nos dá essa esperança? Tem algum livro nesse mundo, esses literários aí, seculares, que pode nos dar uma esperança dessa? Diante do momento mais horrível da vida do ser humano, que é a morte, nós encontrarmos uma paz, um conforto? Não tem. A Bíblia é um livro fantástico. O que ela nos mostra o caminho da salvação, nos dá esse conforto para toda a eternidade. Para concluirmos, vamos a Apocalipse 21 e verso 27. Apocalipse 21 e verso 27. Diz o seguinte: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que foram salvos por Cristo é que vão entrar nessa cidade celestial, que é o céu, a habitação dos salvos. Somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, aqueles que entregaram a vida a Cristo, e Cristo vai selar com o seu sangue essas pessoas que entregaram a vida a Ele. Será que nós vamos para esse lugar? Se você creu em Cristo, você vai. Se você confiou a sua vida a Cristo, você vai. E se você não fez isso ainda, faça.
Peça a Deus sabedoria para entender da sua palavra e tomar esse passo de fé, porque é a decisão mais importante da vida de um ser humano. A decisão mais importante da vida do ser humano não é casar, não é a decisão de emprego, como às vezes nós vamos crescendo, estudando, e os pais ficam só, olha, estude, né? Tem um bom emprego para você ter uma vida financeira boa, independência financeira, você ter muito dinheiro, isso é algo muito importante para a sua vida, porque o seu futuro depende disso. Essa não é a decisão mais importante. A decisão mais importante da vida do ser humano é decidir sobre a eternidade da sua alma. Onde ele vai ficar na eternidade. Onde ele estará na eternidade. Essa é a decisão mais importante da vida de um ser humano. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz e fala aos nossos corações. Tão importante, ó Pai, estudarmos sobre o céu, sabermos que o Senhor, pela Sua graça, nos concede essa imensa alegria, ó Pai, de entregarmos a vida a Cristo e termos essa confiança de que quando partirmos desse mundo, estaremos na Tua presença por toda a eternidade, debaixo da Tua luz santa, perfeita e maravilhosa. Pedimos, ó Pai, que o Senhor a cada dia possa nos confortar por meio da Tua palavra e que o Senhor possa assim despertar aquelas pessoas que não creram ainda para crerem no Senhor Jesus e assim sentirem essa paz, esse conforto que só a Tua palavra nos dá, com relação ao momento tão difícil do ser humano, que é a morte. E assim podemos encontrar paz em Ti, na Tua palavra, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Pedimos as bênçãos do Senhor pela noite, um bom descanso, a proteção do Senhor, um bom retorno aos lares de cada um dos irmãos. E, ó Pai, pedimos também a vitória na semana sobre o mal e sobre o pecado. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos e oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos. Deus os abençoe.